Primeiro quero cumprimentar o mais velho Diogo Ventura, que temos amigos comuns. Está aí o Zé Caetano e provavelmente se lembrará do Miguel Chiasso Coca, uma das pessoas que me incentivou muito para fazer aquele livro dos autores. Depois queria fazer uma pergunta, respondendo à tua pergunta do livro. O livro é este, e o historiador Fernando Correia entrevistou o mais velho Diogo Ventura. Portanto, ele conta aqui muito da história que ouvimos agora, está aqui neste livro. E eu tenho uma pergunta para fazer, que é a seguinte: quando ela se formou e começou os contactos com o Congo, tinha noção que era com a UPA que falava, certo? Nós, naquele tempo, não tínhamos ainda as ligações completas com o exterior, mas sabíamos que havia um representante angolano que iria receber essa nossa mensagem em Accra. Soubemos depois que essa pessoa que iria receber essa mensagem chamava-se Walden Roberto, que mais tarde viemos a saber que era o presidente da UPA FNLA. Exatamente. Só que naquele tempo nós não estávamos preocupados em ter pessoas neste ou naquele partido. Nós estávamos a juntar angolanos, estávamos a lutar para a independência de Angola. E não queríamos saber se essa pessoa era do norte ou do sul ou do centro. Portanto, se o meu amigo leu também este livro e leu o livro da Medina, sabe que na lista dos processos 50 está lá o Mário Pinto de Andrade, o Vítor, o Viriato da Cruz, está lá o Walden Roberto, o Pinóquio Eduardo. Quer dizer, é uma miscelânea de população angolana e é por Angola que nós lutamos. Era justamente aí que eu queria chegar. É que nesse tempo ainda não havia partidos formados. Havia a UPA, era o único partido na altura já formado. Os outros vieram... Eu nem sabia isso. Pois? Eu não sabia, nem isso eu sabia, porque fui saber da UPA já na cadeia. Pois? Fui saber do MPLA já na cadeia. Exatamente, porque a clandestinidade a isso obrigava. Porque mesmo os contactos que haveria entre os enfermeiros, os panfletos, por exemplo, ninguém sabia quem é que distribuía os panfletos. E sobre isso já ouvimos o mais velho João Noel Gonçalves. Ninguém sabia. Eles apareciam nos quintais, apareciam nas casas e ninguém sabia de onde vinham. Sim. Portanto, justamente, vamos continuar a ouvir o mais velho porque tem muita história para contar. Está a ser um prazer, está a ser um prazer. José Caetano, quem fazia os panfletos? Uma pergunta direita. Quem fazia esses panfletos? Eu vou lhe responder. Ok. O MIA fazia panfletos, MIA, Movimento para a Independência de Angola. O ELA também fazia pessoas panfletos. De modo que se nós formos à procura do autor dos panfletos, vamos nos perder porque há muitos. Há muitos. Agora, mundo clandestino. Agora, queria lhe dizer que nesse mundo clandestino, já em 1957, num pequeno grupo político do BIE, no Lubito, foi preso em 1957. Em 1957, o Sequeira João Lourenço e Francisco Pascoal da Costa. Francisco Pascoal da Costa, não. Francisco Tomás da Cunha. Esses foram os primeiros enfermeiros a serem presos, em 1957. Em 1959, entraram os elementos, entraram oito enfermeiros que faziam parte do processo dos 50, que são o Belarmino de Sabugosa Vandone, o Florencio Gamaliel Gaspar, José Diogo Ventura, Garcia Lourenço Vaz Contreiras, Agostinho André Mendes de Carvalho, Adão Domingos Martins, Manuel Bernardo Souza e João Fialho da Costa. 8 enfermeiros. 8 enfermeiros que estavam no que pertenceram ao processo dos 50. Ora, Ora, essa entrevista que vocês estão a fazer
é para falar dos enfermeiros. Não estou falando aqui do processo dos 50, porque seria uma entrevista muito mais ampla ainda. Não, aquele é um outro dia. Hoje mesmo é dos enfermeiros. A vida de clandestino, os bilhetes. Como é que escolhesse os Então, bilhetes? estamos a falar dos Os enfermeiros. enfermeiros naquele tempo eram quase médicos. Havia sítios onde não havia médicos, eram os enfermeiros que tinham que valer as pessoas. Certo? Sim, eu estou a explicar que naquele tempo o pessoal do Ministério da Saúde era muito deficitário. Havia poucos médicos para cobrir todo o país, como havia também poucos funcionários administrativos para cobrir todo o país. E os enfermeiros tinham que fazer muito trabalho, muitas tarefas que excediam a sua própria capacidade, substituindo os médicos aí onde não havia, substituindo o pessoal administrativo aí onde era deficiente e até mesmo os técnicos de farmácia. Nós fazíamos... E viajava com a família, nesse caso. Evidentemente, se nós éramos colocados nos locais onde não havia, em locais distantes, onde não havia, nós levávamos as nossas famílias. José Caetano, queres dar uma contribuição a esse encontro? Antes de mais, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite e louvo também a iniciativa. Bom, foi-me feita uma pergunta a qual eu vou responder com honestidade. Durante esta fase da libertação, né, da luta de libertação, nós éramos crianças e os mais velhos, está aqui o senhor Diogo Ventura, que pode confirmar isso, não deixavam os miúdos ouvir as conversas deles. Eu vou contar aqui um segredo, que já não é segredo, está no meu livro A Voz do Dibengo. Eu, portanto, quando tinha os meus 13 anos, já ouviram falar certamente do comandante Nelito Soares? Sim. O comandante Nelito Soares era irmão da minha mãe. A minha mãe era mais velha. E no dia em que ele fugiu, na véspera, ele esteve fechado no quarto da minha mãe. São os dois. O meu pai não estava em casa, foi trabalhar. E nós achamos estranho, mas nós éramos miúdos, era a educação que nos davam. Quando os mais velhos estão a falar, você vai brincar e não houve conversa. Eles fecharam-se no quarto, os dois. E depois de muita conversa, a minha mãe chamou-nos todos, colocou-nos em fila indiana e disse: olha, vão dar beijo ao tio, que o tio vai viajar. Nós éramos ingênuos, inocentes, e não nos passou pela cabeça que seria aquela longa viagem para desviar o avião até Ponta Negra. No dia seguinte é que demos conta que o tio já não estava entre nós, estava a ser chamado de terrorista na rádio, e inclusive na escola. Na altura eu estudava ali naquela escola anexa ao Liceu Salvador Correia, e a professora na aula disse: olha, um grupo de terroristas desviou o avião para Ponta Negra. Bom, nós já tínhamos sido instruídos em casa, né? Os nossos pais chamaram-nos e disseram: olha, vocês essas coisas, se ouvirem alguma coisa, vocês não falem, não digam nada. Portanto, era a educação na altura, era a instrução que nós recebíamos. Nós não éramos assim envolvidos, pelo menos conscientemente. Talvez inconscientemente, e se fôssemos usados, não sabíamos. Portanto, essa é a verdade que eu gostaria de dizer, digo com toda a honestidade. Naturalmente, tu perguntou aqui como é que era a clandestinidade. Bom, nós éramos miúdos. Eu próprio talvez tivesse sido usado porque davam-me cartas para levar este ou aquele. Eu não vou citar nomes aqui, né? Senão isso só vamos desviar-nos da conversa, mas
é dos enfermeiros que nós estamos a falar. Eu também tive um tio enfermeiro, Francisco Caetano, o Diogo Ventura deve conhecer, foi preso em São Nicolau, foi libertado depois, mais tarde também, já não me lembro do ano, mas era um nacionalista também. Portanto, nós crescemos nessa família de nacionalistas, mas, francamente, nós não sabíamos o que era a clandestinidade, porque se fizéssemos coisas, era de forma inocente, davam uma carta. Eu sei que levava cartas para pessoas que hoje são influentes, mas eu confesso que não tinha noção nenhuma do envelope que eu levava, nem perguntava o que era, ia e trazia, não passava pela, pela ideia. O nosso pai também um dia chamou-nos e deu-nos várias lições. Disse: olha, vocês essas coisas não falem, não abram a boca, não sabem nada. Está bem? Coisas e pronto, fomos educados assim, só falávamos em família, fora da família não falávamos com absolutamente ninguém, ninguém. É Ok. tudo e muito obrigado. Não, de nada. Agora, passo a palavra para Patrocínio e depois a Ladislau, que levantou a mão. Mas, Ladislau, quer fazer uma pergunta ou uma contribuição? Não. Na verdade, uma contribuição na Ah, volta daquilo agora, que foi estamos a fazer um giro, adesso facciamo um patrocínio. Depois, perfeitamente. sim. D'accordo, Agora, d'accordo. uma outra coisa, Obrigado. Zé Caetano, eu também, desculpa, patrocínio. O meu pai contou-me, não sei se é uma anedota ou não, que um dia um jovem deram-lhe uma carta para levar no posto, e chegou no posto, eu não sei se é o posto ODP, afinal de contas, naquela carta diziam por si pai lhe bater, ele não sabia. Era um modo de saber quanto era inocente as pessoas naquele tempo, mas isso era uma anedota, de facto aconteceu essas coisas, que alguém levava um bilhete ao posto e o cipaio recebia uma punição, ou dos outros enfermeiros. Sobre esta data, é só por leitura. Leituras, porque eu recordo muito bem o mais velho Mendes de Carvalho, íamos ali a 20 metros, 30 metros. Naquela altura, estava doente e o velho pediu que fôssemos lá fazer uma pica. Eu fiz uma pica, na altura estava com febre, eu recordo, e mesmo naquela altura tinha 12 anos, o mais velho, Mendes de Carvalho, já me contava a história daquilo que foi o passado. E confirmei essa história com o meu do tempo. A importância, portanto, na luta da libertação da classe da enfermagem, a influência que tiveram. Eu ainda acho o Mega Ladislau, que está já em edição, o livro, em homenagem precisamente a esta classe. Eu sugeria que podíamos ir muito mais além, para além deste livro. Era mesmo propor, digamos, um marco ou um memorial para essas individualidades. Muitos deles deram a vida para aquilo que hoje somos, a Angola independente. Dizer que nós, da nova geração, estamos solidários, estamos juntos, em dignificar, de facto, toda aquela força, todo aquele potencial, toda aquela vontade que, inclusive, não olharam a sacrifício para aquilo que hoje somos, a classe da humanidade.